O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, será que é possível alguém não ser filho de Deus? E a resposta é: sim, é possível. Olha o que Jesus disse aos fariseus: se vocês fossem filhos de Deus, se Deus fosse o vosso Pai, se Deus fosse, portanto Jesus está dizendo, Deus não é vosso Pai. Irmãos e irmãs, todo ser humano é filho de Deus enquanto criatura. Então, nesse sentido, você e eu somos filhos de Deus tanto quanto uma vaca é, tanto quanto uma árvore é, tanto quanto um cachorro. Existe um segundo nível, e é aqui que está a coisa, que é esse nível da filiação pela fé, pela identificação e pela vida nova. E é aqui que Jesus então disse àqueles homens: se Deus fosse o Pai de vocês, e eles estão dizendo, mas Deus é o nosso Pai, e Jesus está dizendo, não é, vocês não são filhos de Deus. E aí, se eu não me engano, acho que no Evangelho de amanhã ou sexta-feira, Jesus vai dizer, vosso pai é o diabo, vocês são filhos de Satanás. Portanto, queridos irmãos e irmãs, só aqui já cabe uma grande reflexão para cada um de nós, se somos de verdade filhos de Deus. E aí Jesus então vai dizer, vocês se gabam de ser filhos de Abraão. Versículo 39. Se sois filhos de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. Portanto, Jesus está dizendo que nós somos filhos daquilo que praticamos, não é? Que o que exerce paternidade então sobre nós é aquilo que nos leva a fazer o que fazemos. E aí a palavra de Deus hoje vai nos falar da libertação que vem em Jesus, dessa grande imagem e das realidades todas do pecado, que está na primeira leitura para nós, da profecia do livro de Daniel, que a liturgia hoje colocou para nós. Nessa história então do rei Nabucodonosor, lá em Daniel 3,14, o rei Nabucodonosor vai dizer, é verdade, Sidraque, Misaque e Abidinago,
que não prestais culto aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que eu mandei erguer para ser adorada, a imagem dele mesmo, né? Nabucodonosor mandou fazer uma imagem dele mesmo. É verdade que vocês não cultuam os meus deuses? Aí no versículo 15 vai dizer: e agora então, quando vocês escutarem tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, gaitas, todos os instrumentos, estáis prontos a vos prostrar e adorar a estátua que eu mandei fazer de mim mesmo? E olha que interessante. Quando Nabucodonosor mandou fazer a imagem dele mesmo para ser adorada, junto com a imagem de tantos outros deuses, ele logo pensou na música. Olha o que ele fala: quando começar a tocar então trombeta, flauta, cítara, harpa, as gaitas, né? As coisas da época, os tambores. Portanto, irmãos e irmãs, o demônio tem seu repertório, né? E a gente sabe que alguns pecados, eles precisam de música, verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Santa Faustina viveu essa experiência, né? Um pouco antes de ir ao convento, enquanto ainda tinha dúvida se seria ou não religiosa, foi num baile. E aí Deus deu a ela a experiência de, durante o baile, lá ficar, e nós estamos falando de um baile na Polônia, na década de 20, por ali, né? Do século passado. Nem de longe nada que se compare a qualquer bailão da terceira idade de Alto Piquiri, mas nem de longe, né? Mas aí ela fez a experiência então, né? Deus tirou a música do ouvido dela e ela via o povo dançando e ela viu quão ridículo era aquilo, né? Então veja, irmãos e irmãs, olha só a astúcia do inimigo, né? A trilha sonora do pecado, o que a gente escuta, quais os refrõezinhos nos vêm à boca num momento de ira, de irritação, de saudade, nostalgia ou alegria, enfim. Olha só, o demônio, ele necessita, o pecado necessita de um repertório, de um ambiente. Essas festas devassas, essas maluquices, né? E a estátua de Nabucodonosor também necessita ser cantada. Um mundo que canta, um mundo que canta, faz música para o adultério, para a safadeza, para a bebedeira, né? Para esses sentimentos e realidades mais baixas do ser humano. Então olha lá, quando começar a tocar aqui a festa nossa, vocês vão se prostrar e vão adorar. Aí ele diz e ameaça Nabucodonosor: mas se não fizerdes adoração a mim, a minha estátua, no mesmo instante vocês serão atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que vai poder libertar vocês de minhas mãos? Então Nabucodonosor tinha poder para matar, e ele tinha inventado a tal da fornalha ardente. Esses meninos aqui, que estão com o nome mudado por causa da Babilônia, mas um deles é Daniel, né? Eles estão sendo ameaçados e eles não seriam os primeiros a entrar na fornalha de fogo. Eles já tinham visto outros irem à fornalha de fogo como castigo, né? Em um modo de dar o exemplo para quem não quisesse adorar a Nabucodonosor. Mas veja, vocês serão atirados na fornalha ardente. E qual Deus vai poder libertar vocês das minhas mãos? Aí a resposta desses meninos é surpreendente. Muito melhor do que a nossa. Olha o que eles vão dizer no versículo 16. Rei Nabucodonosor, Daniel 3,16. Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto e adoração, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá nos libertar de tuas mãos. Agora preste atenção nisso aqui, versículo 18. Mas se Ele não quiser nos libertar do fogo e deixar a gente morrer igual churrasco, fica sabendo, ó rei, nós não prestaremos culto aos teus deuses e tampouco adoraremos a tua estátua. A essas palavras o rei ficou cheio de cólera e mandou tacar no fogo. Mas olha só que interessante isso aqui. Eles estão diante do perigo da morte por causa da fé. Da morte. O rei provoca e diz assim: ó, que eu vou jogar vocês ali no fogo lá, ó. E qual Deus aí que vai poder libertar vocês ou da minha mão ou do fogo? Qual é a resposta dos meninos?
Se primeiro, Deus tem o poder de nos livrar do fogo, Deus tem o poder de nos livrar da sua mão, Deus tem poder para tudo. Mas se Deus não quiser nos livrar do fogo, se Deus quiser deixar a gente morrer, fica sabendo, nem assim prestaremos culto aos teus deuses. Veja, irmãos e irmãs, aqui tem um ponto muito importante. Aqui tem um funil na fé onde muita gente volta atrás. Nós somos acostumados a pensar da seguinte maneira e forma: se você servir a Deus, vai dar tudo certo para você. Certo? Então, às vezes, a gente até conseguiu na vida fazer algumas renúncias, acreditando assim: não, Deus vai me amparar nessa situação. Então, por exemplo, vamos pensar, né? Eu vou sim servir no acampamento, e Deus vai tocar no coração daquela jararaca, daquele satanás do meu patrão, e em nome de Jesus, quando eu voltar, eu não vou ter sido demitida. Às vezes ela falou: vai, quer ir, vai, mas você se prepara para tomar as contas. Então ela heroicamente foi, e agarrou no Santíssimo, na Nossa Senhora, pediu com muita fé, e algo dentro dela dizia: se eu for servir a Deus, ninguém me tira o emprego. A pergunta que eu faço é: e se tirar o emprego? Então ele foi e gloriosamente falou: não, eu vou fazer tal boa obra, né, sei lá, vamos de acampamento, vou servir a Deus no acampamento, e Deus, não vou ter tempo para estudar, mas Deus vai iluminar minha inteligência na hora da prova, e tudo aquilo que eu não estudei, na hora um anjo sopra, e eu não vou tirar nota ruim na prova, e ele vai. E muitas vezes, quem era burro a vida toda, só porque um final de semana resolveu servir a Deus, pela primeira vez na vida ficou inteligente, tirou uma nota boa na prova, porque Deus foi lá e deu aquela sopradinha na orelha dele, e ele até foi melhor do que iria, sem ter estudado, e aquilo é um gesto de Deus para confirmar a fé e a esperança da pessoa em Deus. A pergunta que eu te faço é: e se depois de ir servir a Deus e não estudar para a prova, você tirar a nota vermelha, você continua servindo a Deus? Olha o que esses meninos estão dizendo: Deus tem o poder para fazer nós tirar 10 na prova, Deus tem poder para preservar o meu emprego e ainda fazer eu ganhar um aumento, mas se Ele quiser me deixar ser demitido, se Ele me quiser repetir de ano, eu não adoro esse Deus, eu não volto para trás. O nome disso é determinação, o nome disso é esperança, o nome disso é fé madura. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos honra sim ou não? Sim, já deve ter te honrado algumas vezes. Para quê? Para você ficar idólatra e dependente da bênção? Para você amar, para eu amar, para amarmos Deus sobre todas as coisas. É isso que a gente precisa entender. Os prejuízos da fé. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas verdades que são meias verdades. Olha o que esses meninos estão dizendo: Rei, o meu Deus tem poder para apagar esse fogo. Num sopro. Mas se Ele não quiser apagar, eu não sei o que Ele escreveu para mim, numa dessa está na hora de eu morrer mesmo. Fica sabendo que nós não vamos adorar os teus deuses. E foi essa então a postura dos meninos. Foram para dentro da fornalha, sabendo que Deus podia tirar de lá, e sabendo que Deus podia não tirar de lá. E o nome disso é esperança. Irmãos e irmãs, Jesus não nos foi dado para a gente ganhar o mundo. Jesus não nos foi dado na cruz para a gente ganhar, no fundo, tudo aquilo que quem oferece por primeiro é o diabo. Onde é que Jesus prometeu coisas para as pessoas na Bíblia? Não tem lugar nenhum. O único ser, vamos colocar aqui, a comparação não é exata, mas só para você entender. O único ser espiritual que prometeu coisas na Bíblia foi o diabo, não foi Jesus? Não são essas tentações do deserto? Transforma a pedra em pão e come, ajoelha aqui e eu te darei tudo isso aí. Portanto, irmãos e irmãs, a caminhada da fé, ela vai afunilando, vai nos amadurecendo, e tem gente que vai ficando para trás. Quando chega a hora do Ele pode me tirar, como pode não me tirar, e não é isso que determina o meu caráter em Deus.
Não é isso que determina a minha consciência em Deus. Então sim, muitas vezes Deus vai cuidar de nós e vai apagar o fogo para confirmar a nossa fé de que só Deus vale a pena. Quando isso estiver bem clarinho, que só Ele vale a pena, Ele não apaga o fogo e deixa você cozinhar no fogo, porque um dia você precisa ir para o céu. Aí. Olha lá o São Maximiliano, foi livre da morte quantas vezes? Muitas vezes, até o dia que morreu. Até o dia que deu errado, se você quiser dizer dessa forma. Até o dia que deu errado. Uai, não está cheio desse versículo na Bíblia ou você não lê Bíblia? E ninguém pôs a mão nele porque ainda não tinha chego a sua hora. E ninguém pôs a mão nele porque ainda não tinha chego a sua hora. Até que chegou a hora, era uma sexta-feira por volta do meio-dia. Não teve como desviar a mão do prego. Morreu. Por que Jesus obedecia às ordens do Pai? Ah, porque o Pai tem o poder de me livrar. Tem, e livrou. Até o dia que não livrou. Portanto, e aí a gente vai olhando para nós, vai olhando para tantos, e descobre que muitas pessoas tiveram fervor, mas não tiveram maturidade. Quantas pessoas você conhece que tinham testemunhos, fruto de um fervor, pediu com fé, alcançou coisas muito bonitas, seja cura, seja emprego, seja libertação do pecado por tanto tempo. Quantas pessoas a gente conhece que eram fervorosas, mas nem elas sabiam, coitadinhas, que eram imaturas. Imaturas. E na hora da maturidade, que é a hora onde a fé não dá o resultado que a gente quer, cadê o fervor? Está gelado igual um freezer hoje. Do fervor foi para o gelo. Quantas pessoas? E veja, meus irmãos, a vida nos dá a ocasião da gente conhecer a gente mesmo. A coisa mais importante da vida não é conhecer os outros, o pecado do outro, o defeito do outro, nem a qualidade do outro. O ponto mais importante da vida é o que eu conheço a respeito de mim. E às vezes a gente vai vendo que o nosso fervor não tinha maturidade. Aí vira esse tanto de gente azeda, arrastando chinelinha, jogado pelos cantos. Gente que era, de um fervor bonito, e não é errado ter fervor. Mas a gente precisa entender que no processo do fervor, Deus quer nos amadurecer. E cadê o fervor? Vai ficando pelos cantos, vai ficando pelos fundos, vai ficando se esfriando. Por quê? Porque é uma fé depositada em resultado. Fé dá resultado, sim ou não? Só quem está acordado. Fé dá resultado, sim ou não? Sim, mas nem sempre. Repete aí comigo. A fé dá resultado, mas nem sempre. E quando não dá o resultado, dá o resultado maior, que é amadurecer o meu coração. Pergunto para quem está do seu lado, está entendendo? Ou ele vai ter que fazer um milhetório do almoço? A fé dá resultado, sim senhor, mas nem sempre. E nesse nem sempre está a grande ocasião de amadurecer a fé. E fé madura é maior que fé imatura e fervorosinha. Tem coisa que queima mais rápido, acende mais rápido que fósforo. Você não acha interessante? Eu gosto de aproveitar fósforo. Eu aproveito fósforo. Eu não sou muquirana, não sou mão de vaca, eu gasto mais do que devia, mas fósforo é um negócio que eu aproveito de novo. Eu vou lá, acendo a vela, na capela de casa, e coloco o fofinho. Vocês sabem, né? Coloco o queimado para lá, o que não está queimado para cá, depende do lado que você abre. Mas você sabe que o fósforo fez, acendeu a vela, apagou, aquele fósforo dá para acender muito mais coisa ainda. Como tem a lamparinazinha lá, eu pego o fósforo que já está usado, mas só de chegar perto ele já acende de novo. Acende rápido. Ô glória, aleluia! Eita, que emoção que foi quando canta aquela música. É fósforo. Mas com a mesma velocidade que acende, apaga. É lindo de ver o fósforo fazendo. Não é bonito de ver.
Com a mesma velocidade que acende, apaga. Veja, meus irmãos, fervor não é errado, mas precisa ser maduro. E Deus, na sua bondade, vai nos dar ocasiões de derrota, contrariedade, para ver se a gente consegue guardar a língua na boca, ou precisa sair ciscando vida alheia para perguntar se a fulana falou mesmo da Beltrana. O que te interessa isso aí? A vida vai nos dar a ocasião de abrir a mão e ser generoso, caridoso mesmo. A vida vai dar a ocasião de ver o outro alcançando, o outro chegando e a gente estacionando. E aí nós vamos ver se a gente vai para o psiquiatra com depressão, se a gente vai ficar nesse chororô eterno. O que nós vamos fazer da fornalha de fogo que se acende e acende para todo mundo? Acendeu para 3 meninos que viviam a santidade no império do pecado que era a Babilônia. Mas aí olha que lindo, estão lá dentro do fogo, né? E de repente vão lá buscar os corpos, então, ou se é que sobrou corpo da situação, vamos ver o que aconteceu dentro da fornalha. E olhando lá pelo buraco da fornalha, parece que tem um 4º homem andando na fornalha com eles, que é uma grande imagem de Jesus caminhando conosco no sofrimento. Como está no Salmo 23, o Senhor é o pastor que me conduz, e ainda que eu passe pelo vale tenebroso, não temerei, tu estás comigo no vale tenebroso. Tu estás comigo na fornalha ardente. Ué, mas eu não joguei 3 lá dentro, como é que tem 4? Quem é o 4º homem? O 4º homem é Deus nas nossas lutas, do nosso lado. E aí então apaga o forno lá, porque parece que tem 4 e os 4 estão vivos, ninguém morre. E aí então o rei cai em si e vai dizer: de fato, não há outro Deus a não ser o Deus desses meninos, o Deus de Daniel. Mas veja, irmãos e irmãs, se não é essa fé e essa disponibilidade de Daniel, o rei não tinha acreditado e aquele império não tinha sido trincado e o povo não tinha sido libertado. Portanto, existem grandes coisas, grandes bênçãos reservadas para nós depois da fornalha. Se a gente não tiver coragem de entrar na fornalha, no preço da coerência da fé, a gente fica sem as melhores coisas. E aí então, o próprio Daniel e seus companheiros saem dessa fornalha, com certeza, com uma fé muito maior do que quando entraram na fornalha. Olha que lindo isso. É preciso ter fé para entrar na fornalha, mas se você tiver fé para entrar e não arregar, você sai da fornalha com muito mais fé do que entrou. Agora, não entra não para ver. Economiza a tua fé, guarda a tua fé, não arrisca a tua fé. O que acontece com a fé? Encolhe, murcha. Meu irmão, minha irmã, tem coisas que estão do outro lado desses dias, dessa época de fornalha ardente. Não foi só o rei que passou a ter fé, o próprio Danielzinho ali com certeza teve uma fé ainda maior, porque fé gera fé. O homem de Deus de São Paulo cresce de fé em fé para a fé. Mas se na porta da fornalha eu arrego, eu não encaro a vida, a fé não cresce nunca. É preciso fazer a experiência do fogo, é preciso fazer a experiência da demora de Deus, que podia no primeiro segundo ter apagado aquele fogo, não apagou, demorou um monte. Cadê Deus? É a nossa fé sendo cozinhada, crescendo. E aí então, muitos vão crer. Por isso, irmãos e irmãs, para que a fé minha entre no coração de outros, ela só entra à medida em que eu passei numa fornalha ardente. O nome disso é unção, autoridade. Por que tem gente que tem gente que não tem? Porque tem gente que passou ou está dentro do fogo da provação, da fidelidade, da coerência, da santidade. E tem gente que nessas horas pula fora. Entende isso? É a experiência da fornalha que dá autoridade, que dá peso a uma vida e uma palavra. Fora disso, é discurso. Não estou dizendo que é hipocrisia, estou dizendo que é um discurso.
E discurso tem o poder que tem, mas unção tem o poder que tem. Aí é diferente. E aqueles meninos entram na fornalha e saem dali com muito mais fé. Mas aqui está, essa leitura está ali, o Nabucodonosor e a fornalha, como uma grande imagem do pecado, da sua sedução, ao qual a gente se rende ou não. Tem um santo da igreja, não sei se é Santo Irineu, que diz assim: diante de uma tentação, o cristão sai ou mártir ou idólatra, não tem muito meio termo. Diante de uma tentação ou de uma provação, eu saio mártir ou saio idólatra. E aí nós vamos entender, a partir dessa leitura, mais um trecho dessa grande conversa que Jesus está tendo com os fariseus, nesse grande julgamento que estão fazendo de Jesus por causa dos seus milagres e das suas obras. E aí o Senhor então vai dizer para nós, João 8,31, se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes, é um condicionante, se permanecerdes na minha palavra. Jesus dá 2 prêmios, tem 2 frutos. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade que liberta. Permanecer na palavra. Quem permanece na palavra produz 2 frutos, alcança e recebe 2 frutos. Primeiro, ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Isso é uma honra, isso é uma graça, e pode custar uma fornalha, mas é uma honra e uma graça. Segundo fruto, e simultâneo fruto, conhece a verdade que liberta, que é o Evangelho. E aí então começa o debate, a briga. Somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Como é que você está dizendo para nós que a gente vai ser livre? Livre nós já somos, né? Jesus então vai dizer no versículo 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado que comete. E o escravo não permanece sempre na família, só o filho, o escravo é jogado fora. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus está dizendo que o pecado nos faz perder a família. Vamos entender isso aqui. Claro, ele está falando dessa família chamada céu. O escravo é lançado fora, só o filho permanece. Está falando da família igreja, porque por causa do pecado a gente perde a igreja, perde os sacramentos, perde a fé, e como escravo é jogado fora. E essa palavra ela é tão verdadeira porque ela é uma experiência humana também. Quem é escravo do pecado não permanece na família mesmo muitas vezes. O que o pecado faz com as nossas famílias? Destrói. Quanta gente perdeu a família por causa do pecado? Não é verdade? A droga, o álcool, o jogo, o adultério, o pecado da mágoa, do ódio. Olha lá, quem vive no pecado perde a família. Então agora vamos ao contrário. Perde a família mesmo. Perde a família igreja, perde a família céu. Aí Jesus diz no versículo 36, faz uma promessa: se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Irmãos e irmãs, só Jesus liberta verdadeiramente, inteiramente a gente, em todas as áreas da nossa vida: física, psíquica, espiritual, emocional, financeira, social, familiar. Se Cristo vos libertar, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E isso passa pelo quê? Versículo 37. O acolher a palavra. Vocês ficam dizendo que são filhos do Abraão, mas estão querendo me matar, porque a palavra não encontra acolhida em vós. Ah, mas nós somos filhos de Abraão. Versículo 39. Se vocês são filhos do Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Uai, filho de peixe, peixinho é. Filho de Abraão, Abraãozinho é. Veja, meus irmãos, as obras que praticamos revelam quem é o nosso Pai, quem tem paternidade, quem tem força sobre nós, né? Mas Jesus está dizendo, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do vosso Pai. E aqui, olha o que Jesus vai dizer: se você é filho de Abraão, pratique as obras de Abraão, a obra da fé. Abraão acolheu a palavra,
Porque quais são as obras de Abraão que Jesus está falando? O que a gente conhece de Abraão? Duas grandes obras de Abraão que fizeram dele o nosso pai na fé. Primeiro, Abraão era velho, aposentado e sossegado. Deus disse o que para ele? Abraão, sai da tua terra, da tua tenda, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, não hoje, quando der vontade, mas vai andando. E Abraão acolheu essa palavra e saiu, idoso, como peregrino, se desfez de tudo aquilo e se tornou um peregrino na fé. Qual é a outra obra de Abraão? Quando Abraão então diz: Senhor, o Senhor me disse que me daria uma terra e que me faria pai de uma multidão, que eu teria uma posteridade numerosa como a estrela do céu, a areia do mar. Eu estou para morrer, não tenho filho. E aí então Abraão e Sara engravidam e nasce Isaque. E aí Deus um dia diz: Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tanto amas, vai lá no Monte Moriá, que você está vendo lá no fundo, 4 dias de caminhada, sacrifica ele para mim. E Abraão então sobe para sacrificar o filho, e na hora de sacrificar o filho, o anjo do Senhor grita e fala: Abraão, tá bom, já vi que temes a Deus. Você ia sacrificar, pode ficar com o menino que você ia sacrificar, volta para casa com o teu filho. Portanto, as obras de Abraão, que é escutar a palavra de Deus, peregrinar, se mover por causa da fé. E a terceira, o sacrifício e a renúncia por causa da fé. Se vocês são filhos de Abraão, então comecem a ouvir, a se mover e a sacrificar. Homens que dentro do templo, a gente já ouviu essa semana, Jesus está fazendo esses discursos na porta da sala do tesouro, apegados ao dinheiro, homens que não acolhem a palavra, não peregrinam e não abrem mão de nada. Então, se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Vamos ficar em pé.